Amados, a paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos finalizar a segunda parte do tema que nós estamos comentando, que é sobre a salvação. E hoje, nessa segunda parte da teologia sistemática, falando sobre a salvação, a gente vai finalizar. E entendendo que a salvação é algo de Deus para o homem. Era algo que estava no coração de Deus para entregar ao homem. Então a gente vai dando continuidade à doutrina da salvação, que é soteriologia, que vai falar desse grande amor de Deus antes que o homem decidisse qualquer coisa. Então o amor de Deus é incondicional. O homem não precisava fazer nada e não é por mérito do homem. Simplesmente o homem só precisa escolher aquilo que está feito. E quando nós falamos da salvação, nós falamos da provisão da salvação. Quem é o responsável pela salvação? Quem está preocupado em salvar o homem? A palavra do Senhor nos diz que quem está responsável para salvar, para transmitir, revelar essa salvação ao homem, está ligado em Deus e também a Jesus Cristo. A Bíblia diz que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. E isso nos faz entender que a designação de autor se refere à provisão da salvação mediante Jesus Cristo e consumador refere-se à aplicação desta mesma salvação também mediante Cristo. Vamos ver aqui o que diz aqui em Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo acerca quem é da salvação. Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então esse texto aqui é a comprovação de quem é o autor e consumador da salvação e da nossa fé, está em Jesus Cristo. Autor, porque a gente já sabe de quem se trata. Se a Bíblia falasse simplesmente que a salvação estava para nós, mas não dissesse o autor, automaticamente a gente teria uma dúvida. Quem seria o autor? Quem é o responsável pela nossa salvação? Será que é Buda? Será que é Maomé? Será que é Confúcio? Ou qualquer outro grande líder que se destacou na história? Não. A gente tem entendimentos claros de quem é o autor da nossa salvação. O autor da nossa salvação é Jesus. E aí, quando a gente percebe que Jesus é o autor da salvação, a gente começa a ter um entendimento assim, de quem realmente está ligado a isso. Porque, olhando para o autor da salvação, que é Jesus, e olhando para Buda, Maomé e todos esses nomes que se destacaram na história, qual seria a diferença assim? Jesus, Maomé, Buda e todos esses líderes que se destacaram. Qual a diferença de Jesus para Buda? Qual é a diferença de Jesus para Maomé?
Qual é a diferença de Jesus para qualquer líder aí que se destacou? É interessante que se você falar com alguma pessoa sobre Buda, a pessoa conversa tranquilamente. Se você conversar com uma pessoa aí fora sobre Maomé, a pessoa conversa tranquilamente. Mas quando você toca o nome de Jesus, a pessoa fala, eu não quero falar sobre religião. E encerra a conversa ali, e você acha estranho que as pessoas não querem falar sobre Jesus. Mas tem. Opa. Faz uma pergunta. Você falando aí de autor, né, da salvação. É o autor da salvação que nós temos, segundo a informação da Bíblia, que é Jesus Cristo. Aí você está falando do Buda, no caso que as pessoas, assim, às vezes a gente vai conversar a respeito de alguém que cultua. Sim, eles conversam tranquilamente. Aí por que quando a gente começa a falar do autor da salvação, ele se retira? É porque eles têm o Buda como um autor da salvação? É aí que está a grande questão. É porque quando a gente vai falar sobre Buda, Maomé, vai falar sobre esses grandes líderes, a conversa flui tranquilamente. Mas qual é a diferença desses homens? Em popularidade, eles têm quase que uma igualdade. Todo mundo conhece Buda, todo mundo conhece Maomé e todo mundo conhece Jesus. A diferença entre Jesus e esses homens, porque em toda a história desses homens, nenhum deles afirmou ser Deus. Nenhum deles afirmou ser Deus. Eles sempre disseram que eram iluminados, um era em busca da verdade, outro era uma divulgação de uma verdade, mas nenhum deles abriu a boca, dando a entender para os seus alunos que estavam no mesmo patamar de uma divindade. Eles nunca afirmaram ser deuses. E Jesus fez isso. Quando Jesus afirma ser Deus, automaticamente as pessoas ficam achando isso meio estranho. Um homem na terra, de carne e osso, porque só viu Jesus no seu lado material, poder afirmar que é Deus. Aí alguém vai dizer aqui nos comentários no vídeo, mas me mostra na Bíblia Jesus dizendo assim, eu sou Deus. Não tem. Também não tem na Bíblia nenhuma parte Jesus dizendo assim também, eu sou homem. Também não tem. Então, o que acontece? Aí alguém vai dizer, então, Antônio, como é que você pode afirmar que Jesus é Deus? Simples. A palavra de Deus diz que quando Jesus estava conversando com os doutores da lei, ele fala, o próprio Jesus diz assim, antes que Abraão fosse, eu sou. Quando Jesus faz essa afirmação, antes que Abraão fosse, eu sou, automaticamente ele estava se redirecionando para, naquele caso de Moisés, quando estava conversando com Deus, o eu te enviou. Eu sou o que te enviou, a voz e tal, para falar com aquele povo. Então, quando ele fala que eu sou, ele está dizendo que ele é Deus. E aqueles homens ouviram isso e pegaram em pedras. Por que pegaram em pedras? Porque entenderam que aquele ser chamado Jesus, Jesus é seu nome pessoal, como ele se identificou aqui na terra, e estava dizendo que era Deus. Então, esse autor da salvação, ele não é só um homem só que veio fazer algo que alguém chama de revolucionário. Não, ele veio para também trazer a salvação. Então ele é o autor da salvação. E também a Bíblia fala que ele é o consumador, porque aquele que fala, cumpre. Ele não só fala, eu sou autor e não acontece nada. Eu sou autor e ele dá andamento a isso. Então ele é o autor e consumador da nossa salvação. Então, tudo isso está relacionado a Deus. Então, Maomé, Buda, qualquer líder religioso que você conheça aí, não existe nenhuma parte na história que eles afirmaram que era Deus. Eles nunca afirmaram que ele era um com a divindade, não. Eles sempre traziam uma ideia de que o mundo precisava descobrir a verdade. Buda ficava dizendo em busca da verdade, porque Buda é o que deram para o nome de Siddhartha Gautama, que Buda quer dizer iluminado. Então ele acreditava ser um iluminado, mas nunca afirmou ser uma divindade
como Jesus afirmou. Então, Jesus é bem diferente desses personagens. Aí, o pecado do homem. Aí, se Jesus é o autor e o consumador, e nós estamos falando do pecado do homem, então a gente já começa a compreender a respeito da salvação, e ela começa na compreensão de quem e por que necessita dela. Aí entra o homem nessa história. Se surge a salvação, para quem? Para quem é a salvação? E quem realmente necessita dessa salvação? E a gente percebe quem e por quê. Então, o homem, ele se encaixa perfeito nessa questão da salvação. E por que ele necessita dessa salvação? Primeiro, a gente já identificou quem é que necessita da salvação: o homem. O homem é o pecador. E por que ele necessita da salvação? Porque, segundo a palavra de Deus, diz que ele se afasta. Ele não está mais ligado naqueles mandamentos, naquelas coisas que realmente Deus quer que o homem faça. Então, a nossa compreensão a respeito da salvação deve começar pela compreensão de quem é que necessita da salvação e por que necessita dela. Por que o homem necessita da salvação? Essa é uma pergunta bem interessante. Porque o homem está depravado, está destinado ao castigo divino. Deste modo, por si só, o homem não pode se salvar. O homem é considerado alguém espiritualmente paralítico, aguardando o estender do braço salvador do Senhor, o único capaz de levantar o pecador do seu estado de miséria espiritual. Então aí... Falando do homem necessita da salvação, no caso, quero entender assim, quando o homem nasce, ele cresce, chega a sua idade adulta, o homem necessita da salvação, por isso você está falando. Sim. No caso, se ele não aceitar Jesus, ele precisa da salvação, mas se ele não conhecer Jesus, ele não praticar coisas obscenas, no caso, mesmo para ele ter a salvação, ele tem que aceitar Jesus, ou ele está ensinado, se ele não aceitar Jesus, ele não vai ter a salvação? Ótima pergunta. Temos duas situações aqui do conhecer. O conhecer porque se envolveu e tem um entendimento daquilo. Aí depois vem o não conhecer. O não conhecer tem dois pontos de vista. Tem o não conhecer, é aquele que ouviu falar de Jesus, ele foi evangelizado, mas ele não aceitou, então ele não conhece. Embora alguém tenha falado algo para ele. Esse é o primeiro entendimento de conhecer, de não conhecer. Conhecer não conhecendo, por exemplo, ele não conhece porque não se envolve, mas alguém já falou para ele: Jesus te ama, aceita Jesus. Ele sabe, ele tem informação disso, mas ele não conhece porque não se envolve. Aí existe a segunda questão do não conhecer, e aquele que nunca ouviu falar de Jesus, nunca ninguém evangelizou ele. E aí tem as pessoas que vivem nas florestas, tem alguns índios, pelo menos quando eu dei aula de evangelismo, existe pelo menos 1000 tribos aí que não tem sequer um trecho do evangelho na sua língua. Então eles não têm nenhuma ideia sobre Jesus, nem sabem quem é Jesus. Ninguém nunca falou sobre Jesus para eles. Eles estão lá dentro da mata. E alguém fala: mas por que alguém não foi lá? A gente está parado, né? Que a gente está pessoa de fora entrar. Então é muito complicado. Mas Jesus existe. E também ouvi um professor meu falando uma vez que ele foi para um determinado lugar e ele estava conversando lá. E ele afirmou que as pessoas conheciam o Pelé do Brasil, o jogador Pelé, mas não sabia quem era Jesus. Nunca ouviram falar desse nome. Aí o professor ficou admirado. E o professor não é nem crente, ele é até ateu. E ele estava falando na sala, conversando com o povo. Como é que pode um povo saber quem era o Pelé, mas não saber quem era Jesus? Que todo mundo sabe quem é Jesus. Então, o que acontece? Aí, no caso dessas pessoas que não conhecem Jesus,
Existem uns estudos sobre isso, acerca das pessoas que viveram antes da morte de Jesus. No caso de Abraão, aquelas pessoas que viviam naquele tempo, aí antes da lei, porque quando a lei de Moisés chegou, aí vinha o conhecimento do pecado através da lei. Só que a lei também não existia no tempo de Jó, no tempo de Abraão, não existia a lei escrita. Existia a lei que é da Babilônia, que é a lei de Hammurabi, que é a lei do talião, dente por dente, olho por olho. É por esse motivo que tem algumas coisas na lei de Moisés que tem na lei de Hammurabi, que era lei babilônica para manter a ordem naquele tempo. Só que pessoas morreram naquele tempo. E a Bíblia fala que existiam pessoas naquele tempo que foram tementes a Deus, mas nunca ouviram falar sobre Jesus. Então, qual era o tipo de salvação que acontecia naquele tempo? É por isso que a sua pergunta é interessante. Porque se hoje, para mim ser salvo, eu tenho que crer em Jesus, aceitar Jesus, e naquele tempo não existia Jesus, qual era a maneira de salvação? A maioria dos estudiosos eles são muito unânimes nessa questão da consciência. Da consciência. Entre separar o que é certo do errado. Então, a consciência que separava o certo do errado, e naquele tempo existia uma consciência de se fazer o que era certo, e isso era reconhecido como certo, e também como era reconhecido quando a pessoa se fazia uma coisa errada, e automaticamente eles dividiam os bons dos maus. Quem fazia coisas certas e obedecia a consciência no seu sentido moral, moral era o que a maioria estabelecia como regra, e dentro dessa moral existia a ética, princípios de ser um bom pai, um bom filho, um bom vizinho. Isso era considerado coisas boas. Tudo ligado à consciência de dizendo o que era certo. Fazer as coisas erradas era coisa errada. Então, as pessoas que faziam coisas erradas, não obedecendo à consciência naquele tempo, eles eram punidos. E as pessoas diziam, né, que eles, meio que na nossa linguagem aqui, perdiam a salvação. Eles não tinham nada com Deus, então o melhor seria que ele não vivesse. Porque para nós é aqui, o que nós pensamos sobre a pessoa má? Que ela se converta e venha para Cristo e deixe essa vida de maldade. É o nosso pensamento hoje. Naquele tempo era diferente. Era preferível não que aquela pessoa tivesse consciência, porque isso já era um dever dela de ter essa consciência de fazer o bem. Se ela não quisesse, o que aconteceria além da moral? Tinha que morrer. Vou fazer outra pergunta. Sim. Baseado nisso aí. Hoje, sim, nós que aceitamos a Cristo, estamos seguindo a Cristo, nós estamos predestinados à salvação. Sim. Se nós se desviasse pela palavra, a gente se desvia para o caminho do mal. Sim. Aí a pergunta que eu faço é essa: naquele tempo, que o povo de Deus que foi tirado do Egito e seguia Moisés nas leis de Deus, mas no meio do caminho teve uma separação entre Corá e a pessoa que seguia Moisés, seguia Moisés. Eu quero entender, mas Corá, quando Deus abriu a terra, sim, foram todos tragados. Destruiu daquele povo que estava do seu lado. Por que Deus fez isso? Porque Corá estava adorando outra divindade que não estava seguindo mais a Deus, ou Corá, aquele povo estava seguindo outra divindade. Qual é o entendimento disso daí? Moisés estava fazendo a lei de Deus, né? E Corá também servia a Deus, mas essa separação foi porque ele estava querendo passar na frente de Moisés, ou ele estava seguindo outra divindade? O mais certo que ele tinha dupla intenção. O que acontece é o seguinte: o líder, para ser considerado forte, ele tem que apresentar aquilo a quem vem auxiliando na trajetória. O que é que Moisés apresentava? O eu sou. Esse foi o nome que ele apresentou para os israelitas quando estavam ali o eu sou vos enviou
a voz. E fez todo aquele milagre, o mar se abriu. Até aquele momento ali, o povo estava vendo Moisés como um grande homem de Deus. Só que na trajetória do deserto, algumas dificuldades foram aparecendo. E essas dificuldades, quando a gente lê, parece que foram resolvidas muito rápido. Claro que teve um tempo para ser resolvida quando Moisés buscava a Deus. Então, esse cidadão, com certeza, ele se colocou como um líder à parte. Um líder à parte, com certeza, mostrando a Moisés que ele não servia mais para ser líder. E algumas pessoas entenderam que Corá também poderia ser um bom líder. Então, automaticamente, se Corá continuasse seguindo o mesmo Deus que ajuda Moisés, nada mudaria, porque o Moisés que tem o Deus que está auxiliando ele e as coisas não estão mudando, esse aqui tem que mudar de entidade, tem que mudar de Deus. Tem que apresentar um outro ser poderoso que vá auxiliá-lo e ele vai auxiliar o povo. Porque naquele tempo era diferente de nós. Hoje em dia a gente faz muitas coisas por conta própria. Mas um líder, dificilmente um líder, ele faz as coisas por conta própria. Até um pagão. Ele sempre tinha uma divindade por trás dele, que ele consultava e ele cria que aquele Deus, aquela divindade, o Dagon, Astarote, qualquer outro Deus, lhe ajudava. Então Moisés tinha confiança no Deus verdadeiro. Esse cidadão aqui, com certeza, tinha que ter alguém por trás dele para auxiliá-lo a conduzir o povo. Só que foi colocado a teste, né? A grande questão foi colocado a teste. A salvação, né? Aí eles perdem a salvação, porque eles se afastam para... É como se ele... Eu estava falando sobre a aula aqui sobre pecado, que existe a diferença entre iniquidade e transgressão. Que transgressão e iniquidade, um quer dizer que tira Deus do trono e coloca outro Deus, e um outro é que avança o limite. E nesse caso de Coré, ele tira Deus do trono e ainda desrespeita os limites que Deus estabelece. Hoje em dia as coisas acontecem diferente, mas naquele tempo a única maneira para mostrar que um líder estava sendo acompanhado por Deus verdadeiro era dessa maneira trágica. E aí eles se separam. Aí aconteceu o que aconteceu. Infelizmente, aquelas pessoas que ficaram do lado daquela pessoa que se considerou um líder não autorizado por Deus, com certeza trazendo já um representante poderoso que pudesse auxiliar aquele povo, aí Moisés colocou a prova. Isso aconteceu com vários personagens da Bíblia. Lá Elias e outros personagens que colocaram a prova, e Moisés fez exatamente como aconteceu, colocou a prova. E aquelas pessoas morreram. Agora, sobre a salvação, do nosso ponto de vista, analisando pela decisão de ter se afastado de Deus e por outro, a gente crê que eles perderam a salvação ao descer ali. E não foi porque Deus mandou eles irem para lá. Eles tiveram uma escolha. Ou você fica do lado de Moisés, ou você fica do lado de Coré. E eles ficaram, não, vamos ficar para o lado daqui, outros vão ficar para o lado daqui. E aconteceu o que aconteceu. Aí a gente registra aquilo que está na Bíblia. Então a gente crê que todas aquelas pessoas que desceram ali perderam a salvação. Agora, se Deus, lá na sua infinita misericórdia, disse não, eles desceram por causa da ignorância, mas quem vai pagar o pato é aquele que os conduziu ao erro, que seria só o líder. É uma outra história, mas a gente não pode afirmar porque não tem base para isso. Aí é uma outra coisa. Agora, em relação a Moisés, em relação ao outro, deixa meio claro que cada um queria trazer uma representação de divindade para conduzir o povo. Graças a Deus que a Bíblia, ela não mente e deixou e mostrou quem era o líder verdadeiro. Então, hoje em dia, faz um exemplo para nós. A gente tem que ter muito cuidado de quando está um líder ali, a gente fala, não, Deus está comigo e não está com ele, né? Deus está com ela e não com aquela. E colocar Deus à prova e Deus, poxa, eu não quero... Alguns anos atrás eu tive que fazer uma galera ser engolida por terra. Vocês querem que eu repita isso hoje? Em pleno século XXI. E tem gente se arriscando aí.
É preferível, por exemplo, eu sair da Assembleia de Deus, eu não falei que aquele líder lá não era de Deus e eu que sou agora, não. Eu simplesmente saí de lá pela politicagem, pela maneira como ele estava conduzindo o povo ao erro, ao Deus Mamon. Mas nunca disse que não era de Deus e tal. Era uma questão de entendimento deles. Então, essa questão aqui do povo que desce, eu creio, assim, que quem se afasta de Deus, pela minha limitação humana, perde a salvação quando morre nessa situação. Só que aí, do outro lado, só Deus sabe. Aí a gente vai lá para Hebreu, né? Depois da morte, segue seu juízo. Aí só Deus sabe do que se trata realmente. Então, o homem necessita da salvação, é ele que precisa da salvação, é ele que se afastou. O homem quer criar situações hoje para ser salvo, não precisa criar nada, porque tudo está criado e tudo foi feito por Deus. O homem só precisa aceitar o que está feito. Deus não precisa se reconciliar com o mundo que precisa se reconciliar com Deus. Já entendeu? Está consumado. Tetelestai. É a palavra grega que Jesus usou lá na cruz. Está consumado. Aceite aquilo que já está feito. Reconciliar com você. Vocês se reconciliam comigo, aceitem aquilo que eu tenho a oferecer para salvar vocês dessa situação e tudo vai dar certo. Mas infelizmente o homem prefere ainda continuar do outro lado. Aqueles que conseguem enxergar e ver que há um benefício nessa escolha, que é se voltando para Deus, estão vindo. E os que estão vindo é porque escolheram. Mas você sabe, né? Do outro lado, não, estão vindo porque estão predestinados. Mentira. Estão vindo porque eles escolheram, eles entenderam que com Deus é melhor. E aí, dentro da salvação, o homem já é o motivo de tudo isso que está acontecendo, porque ele está caído. Aí entra a graça de Deus. A graça de Deus todo mundo sabe que é um favor imerecido da parte de Deus para todos os pecadores distintamente. Porque quando a gente olha assim, a graça e a misericórdia, são duas palavras muito fortes. O que a gente merece? A gente não merece nada. E a gente não merece nada em relação do que é bom. Porém, a gente merece alguma coisa. A gente merece o castigo. A gente merece o inferno, a gente merece a destruição. Tudo de ruim a gente não merece. Mas pela misericórdia de Deus, pela misericórdia de Cristo, Ele não nos dá o que nós merecemos. Isso é a misericórdia de Deus. Você merece o inferno. Você merece ser destruído. Tudo isso você merece porque você é um pecador. Você se afastou de Deus. A misericórdia de Deus vem e te tira de toda essa situação. Essa misericórdia de Deus te tira para cá, desse momento que você pode ser destruído. Uma vez que a misericórdia de Deus te trouxe para cá, aí a graça que está ligada à misericórdia, ela traz um outro sentido para a sua vida. O que é que você não merece? Olha, a primeira é o que você merece. Punição, destruição e tudo isso, né? Mas a misericórdia tirou você daqui e colocou você aqui. Aí vem a graça. O que você não merece como pecador? Você não merece o céu. Você não merece paz. Você não merece nada de bom da parte de Deus. Mas a graça imerecida, aquilo que você não merece, te leva para esse lugar. Olha como as duas palavras se unem, misericórdia e graça. Você merece tudo isso, punição, morte, destruição, misericórdia te tira daqui. Aí tem o céu, só que você não merece o céu. Você não merece paz, você não merece liberdade, você não merece ser feliz, mas a graça te dá isso. E se as pessoas começassem a compreender a misericórdia e a graça de Deus, as pessoas aceitariam a Cristo de todo o coração e abriria esse espaço para Ele, né? E a provisão de Cristo.
A provisão de Cristo está muito relacionada a... Vocês sabem fazer a diferença entre tipologia, que é uma matéria que a gente estuda os tipos e os antítipos. Isso é uma matéria muito interessante para a gente saber o que é um tipo na Bíblia e o que é um antítipo. O tipo é a sombra e o antítipo é a realidade do que causou aquela sombra. Então a gente vê um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Aqueles animais que vinham, que eram imolados ali naquele tabernáculo, para que pudessem então cobrir, porque expiar significa cobrir, expiar, cobrir o pecado daquela pessoa lá no Antigo Testamento. Esse era o tipo. Aí, para esse tipo ter uma realidade, para ele ter um valor elevado, aí vem para o antítipo, que é Cristo. O antítipo é maior do que o tipo. O que acontece? Uma vez um aluno me perguntou assim, o aluno me perguntou assim, professor, se lá no tipo, que era o sacrifício de animais, que se cobriu o pecado, mas depois apareceu o sacrifício de Cristo, que é um sacrifício perfeito, uma vez feita por toda a vida, por toda a eternidade. Então quer dizer que esse sacrifício aqui era imperfeito em relação ao perfeito? Digo, não. Esse sacrifício da imolação dos animais que para cobrir o pecado também era perfeito. Mas ele era perfeito para a época em que Deus estabeleceu. Então a gente não pode pegar o sacrifício de Cristo e anular aquilo que Deus havia feito como perfeito. Então tudo que Deus faz é perfeito. Então o animal que era imolado pelo pecador lá no Antigo Testamento era perfeito, sim. Só que ele tem que entender que ele era só um tipo, para que depois se manifestasse o que era real, o antítipo. Eu estou aqui, eu sou a realidade, mas eu estou vendo minha sombra ali na parede. A sombra é o tipo. E eu, a realidade, sou o antítipo. Eu sou muito mais do que minha sombra. A sombra só existe porque eu existo. Então, só apareceu o tipo mostrando que já existia algo nos planos de Deus, na eternidade, em relação a isso. Isso é importante só aí. Então, tá claro esse negócio de tipo e antítipo, né? Que você vai ouvir por aí. Irmão, tipo e antítipo. E tem nem que fala atitipo, né? Atitipo não é antítipo, tem um acento ali. E isso é importante para saber sobre essa provisão de Cristo. Assim como o cordeiro para o uso no sacrifício da antiga aliança devia ser um animal sem nenhum defeito ou mancha, de igual modo Deus requeria um cordeiro substituto perfeito, capaz de oferecer um único sacrifício suficiente para salvar a tanto quanto aceitasse o seu sacrifício. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Então, o sacrifício de Cristo é perfeito, e ele tem nos alcançado. Quando esse sacrifício perfeito de Cristo nos alcança, aí vem uma pergunta que eu fazia muito no seminário. Nós somos perfeitos? Sim ou não? Aí que tá. Quando eu perguntei para os alunos, nós somos perfeitos, automaticamente os alunos em geral disseram não. E eles estão certos no sentido limitado da questão. Porque quando olhamos para a palavra perfeição, a primeira coisa que nos vem à mente é uma perfeição absoluta. Porque quando eu pergunto, nós somos perfeitos? Eu não sei se é pela falta de capacidade dos alunos responderem como se deveria,
ou é uma questão mesmo de saber? Eu prefiro ficar pela questão de porque não sabem, e não uma questão de falta de capacidade. Porque a perfeição absoluta, só Deus é perfeito absolutamente. Então, quando eu pergunto, o homem é perfeito? O que é que o ser humano pensa? Perfeição absoluta. Então, a resposta dele está correta. Não, nós não somos perfeitos. Porque o pensamento dele só ficou em uma questão, absoluto. E ele está certo. Só que depois é revelado a esse mesmo aluno que é possível sim que o homem seja perfeito. Mas não nessa questão absoluta. Aí o que a gente traz para a reflexão dos alunos? Que a própria perfeição ela se divide em duas partes. A perfeição a gente não pode fechar enquanto a gente não saber o contexto da questão. Se é Deus, é perfeito absoluto. Se é o homem, que perfeição é essa? Ok, então a gente vai começar a analisar. Perfeição é a palavra que nós vamos estudar. Vamos dividir a palavra perfeição em duas partes. A perfeição absoluta e a perfeição relativa. Vamos para cá. Perfeição absoluta. Quem é perfeito absolutamente? Quem é completo? Quem é que não precisa ser melhorado? Deus. Então, já está claro. Os alunos falaram que o homem não é perfeito, está correto numa parte da visão. Mas tem uma outra questão. Então, na parte da visão, os alunos estão corretos de que o homem não é perfeito como Deus é perfeito. Então, dentro de não perfeição, o homem não é digno de salvação de nada e ele é imperfeito e já era. Então, Deus não precisa ser melhorado, Deus é completo e está tudo ok. Ele é perfeito absolutamente. Agora vamos para o outro lado. Perfeito relativamente. O perfeito relativamente, ele só é perfeito por causa de onde ele veio. Pela designação, a designação de um sacrifício perfeito. O sacrifício de Cristo, o sacrifício de Cristo é perfeito. Então, se essa designação do sacrifício perfeito alcança uma pessoa, essa pessoa ela é perfeita pela designação do sacrifício, ou seja, ela é perfeita relativa. Por que é perfeita relativa? Porque ela ainda não é o que é perfeita absolutamente, ou seja, ela está aqui numa perfeição relativa, que nós chamamos de processo de perfeição, que é como você pegasse uma folha e fizesse uma linha no meio da folha e botasse já e ainda não. Já, quando nós formos transformados e sairmos dessa carne aqui, já seremos como Ele é, como Deus é. Aí seremos perfeitos absolutamente. Aí no outro lado da folha, ainda não. Somos perfeitos, mas não absolutamente, porque somos perfeitos pelo sacrifício que fomos designados, que é o sacrifício perfeito de Cristo. Então, somos perfeitos sim, mas não absolutamente, mas relativamente, porque nós estamos num processo de perfeição e ainda não somos perfeitos como Deus é perfeito. Mas quando Ele voltar e Ele levar o seu povo dessa terra, e aí essas pessoas serão transformadas e aquele corpo corruptível que se corrompe, que peca, que faz o que é errado, será transformado no corpo incorruptível, transformado para não mais pecar e não mais errar. Aí sim ele será um corpo perfeito absolutamente. Então, nós somos perfeitos. Ah, João, sou perfeito sim. Não, João, não, porque você está entendendo só absolutamente. Nós somos perfeitos relativos, por causa do sacrifício de Cristo. Já e ainda não. Nós estamos no ainda não. Perfeito relativo, ainda não. Mas quando nós formos para o céu, aí vai ser o já, que é ser perfeito absolutamente. Você vai fazer uma pergunta? A minha pergunta baseada na perfeição é sobre aquele jovem, né, que a Bíblia fala que ele se encontrou com Jesus, né? E falou para o mestre aqui? Falou para o mestre e o Jesus ele falou bem assim, achou toda a qualidade nele, né? Mas falando da perfeição,
que eu estava falando aí, Jesus falou assim, então tá bom então. Quer ser perfeito? Falando da perfeição, faça isso, né? Venda tudo e me segue que tu serás perfeito. Sim, sim. Mas quando Jesus falou assim, tu serás perfeito, Jesus é perfeito. Sim. Perfeito como um homem, perfeito como um Deus. Absolutamente. Absolutamente. E quando Jesus falou bem assim, Jesus determinou a perfeição para ele, que Jesus... Eu acho assim, baseado na perfeição aí, Jesus achou interessante ele. Sim, sim. Né? Porque se Jesus não tivesse achado ele interessante, Jesus não tinha feito essa pergunta para ele. Sim. Falou, então, se você quiser ser perfeito, agora só venda isso. Sim. E me segue. Sim. Aí você será perfeito. Mas Jesus não vai falar, não, uma perfeição relativa. Relativo. O que é relativo? Relativo é aquilo que não é completo. Mesmo você vendesse tudo. Ainda que vendesse tudo, ainda não seria um perfeito absolutamente, porque ainda teria na carne pecaminosa, ainda teria maus pensamentos. É por isso que ele não poderia ser chamado perfeito absolutamente. Ainda que ele fizesse tudo o que era certo e correto, ele seria perfeito na relativa. Porque Jesus ali, eu acho que estava fez a vontade dele até onde ia, né? Então Jesus fala que, falando dele sobre essa perfeição, sobre que embora ele guardasse os mandamentos, ainda faltava alguma coisa a ele. Que era vender tudo, entregar aos pobres e seguir a Jesus. E mesmo ele fazendo isso, sempre ia faltar alguma coisa, porque ainda está no ainda não. Até atingir a perfeição absoluta, que quando Cristo voltar, ninguém na terra pode atingir uma perfeição em que possa dizer, eu sou perfeito como Jesus foi, e eu vou ser tentado em tudo e não vou pecar. Se alguém afirmar isso aí, a Bíblia não traz nenhum registro dessa natureza. Aí é outra questão, mas tudo é possível se Deus permitir que alguém chegue a esse patamar. Se tem, eu não sei. Se você souber também, você pode falar aí que a gente vai compartilhar aqui na aula. Então, o alcance da salvação. Claro que algumas pessoas tentam limitar a salvação, que não é para todos, mas esse não é o nosso caso. No domingo passado a gente falou sobre a predestinação e a gente chegou à conclusão de que a salvação é para todos. Se todos pecaram, se todos estão distantes de Deus, se só por um homem veio a morte a todos e por um homem veio a salvação a todos. Então cremos que é para todos. Então isso aí já está claro, não precisa de falar mais sobre isso. Então, alcance da salvação. Por quem Cristo morreu? E eu acredito que é para todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todos os que crerem, terão vida eterna. Então, creia em Jesus Cristo, aceite o sacrifício de Jesus Cristo e você vai ser salvo sim. Então, a salvação é para o mundo inteiro, eu creio nisso. E como diz aqui em Hebreus 2:9, é a propiciação pelo nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. Então, cremos nisso. A salvação é para os que creem. Você creu, você vai ser alcançado pela salvação. O Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. A salvação foi preparada para todas as pessoas. O problema é que nem todas as pessoas estão preparadas para a salvação. Salvação é para todos. Mas segundo o autor aqui, ele diz que nem todas as pessoas estão preparadas para a salvação. Que a salvação tem alguns requisitos, não é eu aceito Jesus e continuar fazendo o que se está fazendo sem mudança de vida. Tem que ter uma mudança de vida. Então, ninguém quer fazer isso. E a outra coisa também, a salvação acontece e as pessoas ouvem, acham interessante a salvação, veem aí um benefício, aceitam, entre aspas, e com o passar do tempo, abandonam a salvação. Aí esse abandonar, a gente crê que perde a salvação. Agora, esse perder na nossa limitação de entendimento é nosso. Agora, para Deus, se Ele quer que aquele que aceitou e depois de estar no mundo, no final da sua vida, Deus quiser salvá-lo ou não, aí está na mão de Deus. Quem é eu, comedor de arroz e feijão, para mandar em Deus? Deus faz o que Ele quiser. Se Ele quiser salvar, Ele salva. Se Ele não quiser salvar, Ele não salva. Então é uma coisa muito pessoal de Deus.
Muitos daqueles pelos quais Cristo morreu aceitarão a sua provisão de salvadora, mas depois abandonarão. E acontece muito. Quando a gente vê por aí desviado, e fala que negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1. Aceitou a Cristo, depois nega Cristo, aí a Bíblia fala que eles vão trazer sobre si repentina destruição. É o que está escrito. E eu não tenho como desfazer o que está escrito. O lado divino da salvação. Qual é o lado divino da salvação? Ele fala assim: muito antes de o homem pensar em Deus, ele já está no pensamento de Deus. Bacana essa colocação do autor. Antes de o homem pensar, eu vou aceitar Cristo. Cristo já tinha aceitado ele antes. Antes dele pensar, eu vou amar Deus. Deus já amava. Quando ele pensava, eu vou colocar Deus no coração. Deus já tinha colocado ele no coração antes. Para que ele pudesse ter esse privilégio de ser salvo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Isso aqui está em Romanos, capítulo 8, versículo 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o que predestinou, a esses também chamou. Se chama, tem que aceitar o convite. E o que chamou, a esse também justificou, absorveu de todos os seus pecados. E o que justificou, também o glorificou. Ou seja, chama, justifica, perdoa e depois glorifica. Isso vai ser possível. Isso vai ser possível acontecer com a volta de Cristo. Então, o que nós devemos entender que há um chamamento, há um chamado para todos. Essa é a verdade. E isso não é só para ímpios, é para os crentes também. Para os crentes entender o chamado de Deus. Porque sentar na igreja, ouvir os hinos, obedecer regras e normas, isso não quer dizer nada. Você acabou de citar uma coisa bem interessante, aquele bom mestre. Aí Jesus fala para ele: por que você me chama de bom? Bom só Deus. Aí Jesus fala: você faz isso, você faz aquilo, você obedece os mandamentos, você honra pai e mãe, todos os mandamentos. Jesus fala ali, o que aquele menino fala? Desde quando eu era jovem, desde muito tempo que eu venho fazendo isso. Então eu posso falar para qualquer pessoa aí: você serve a Deus? Sim, eu nasci no Evangelho. Desde pequenininho, desde o conjunto infantil, eu sirvo ao Senhor. Eu obedeço todas as regras, faço parte de tal denominação. Obedeço todas as regras, todas as normas, mas está perdido dentro da igreja. Esse jovem que fala isso com Jesus, ele obedece todas as regras, todas as normas, mas está perdido dentro da igreja. Tem um monte de crente fazendo tudo direitinho, cantando, louvando, ensinando, adorando da forma dele, mas está perdido dentro da igreja. Jesus está te faltando uma coisa, porque ele ficou surpreso. E Jesus foi na veia, porque ele falou: olha, uma coisa te falta. Ele: o que me falta? Faço tudo, o que está faltando? Fala aí, estou esperando. Diz: olha, pega tudo que você tem, vem, distribui aos pobres e vem, me segue. Me segue. Aí ele olha assim: não gostei muito dessa ideia não. E capa gato. Então o coração dele não estava em nada do que era certo. O coração dele estava num Deus mamon. E Jesus havia já advertido sobre essa escolha que nós precisamos fazer. Ou você serve ao Deus verdadeiro, ou Deus mamon. Porque as igrejas estão como estão hoje em dia, que estão distantes de Deus? Porque serviram a mamon. É muita riqueza. Naquele tempo lá, Pedro disse assim: eu não tenho prata e nem ouro, mas em nome de Jesus anda. Olha a autoridade que havia na vida dos apóstolos. Hoje em dia é diferente. A igreja fala assim: eu tenho prata e tenho ouro, mas eu não tenho poder para dizer levanta e anda. É bem interessante. Mudou
mudou as posições. Enquanto Pedro ali fala, eu não tenho prata nem ouro, a igreja de hoje diz assim, eu tenho prata e tenho ouro, mas não tem poder para dizer assim, levanta e anda. Então, o que adianta toda essa riqueza? Tá, parece uma daquelas igrejas lá do Apocalipse que diz que tudo tem, de nada me tenho falta. Realmente a igreja de hoje está assim. Tem tudo e não tem falta de nada. Da onde eu saí a Assembleia de Deus? Ela tem falta de quê? Igreja podre de rica daquele jeito ali. Não tem falta de nada. A Universal não tem falta de nada. Essas igrejas aí, todas poderosas, não tem falta de nada. Mas não tem mais o poder de dizer levanta e anda. Essa é a igreja. Aí tem aí falei. Essa é a verdade que tem que ser dita aí fora. É importante compreender que o chamamento de Deus para a salvação é tanto universal quanto irresistível. Há 3 argumentos nas Escrituras quanto ao chamamento universal de Deus aos homens para a salvação. São eles. Deus deseja que todo homem seja salvo, mas não obriga o homem a aceitar a salvação, quer o homem queira ou não. Os crentes são conclamados a proclamar o Evangelho ao mundo inteiro e persuadir os homens a aceitá-lo. A natureza universal do chamamento de Deus é revelado no convite das Escrituras. Então, está tudo certo. Chamamento é universal, é irresistível e os crentes estão no coração de Deus salvá-los. É necessário ter o conhecimento através da palavra de Deus, porque, vou falar uma verdade, o homem só será salvo pela revelação. Mas quando eu falo da revelação, eu falo da revelação da palavra de Deus. Claro que Deus usa algumas outras pessoas com dom de revelação, isso é uma outra coisa. Dom de profecia é outra coisa. Então, o que acontece é o seguinte. A salvação é para todos. Deus não faz exceção de pessoas. E o que é mais importante é isso. É aceitar aquilo que Deus tem a nos oferecer. E quando a gente começa a entender sobre a salvação ela tem que tocar os nossos corações. E uma das coisas muito importantes em relação à salvação é sobre o arrependimento. É sobre o arrependimento. E o arrependimento, a gente precisa saber o que é o verdadeiro arrependimento e o que é o falso arrependimento. E além do falso arrependimento, é sofrer, não se arrepender porque está sofrendo. Então existe pelo menos uns 3 tipos de arrependimento. O arrependimento verdadeiro, o teu arrependimento falso e o teu arrependimento por estar sofrendo. O arrependimento por estar sofrendo, você já conhece. Você já conhece o arrependimento por estar sofrendo? Você tem algum exemplo assim na mente de vocês? Arrependimento por estar sofrendo. Aí a pessoa se arrepende. Vocês têm algum caso na Bíblia? Sei, Faraó. Faraó, isso, Faraó. Faraó, ele se arrependia pelo que estava fazendo ao povo. Vinha a praga. Aí chamava a mulher, tá bom, eu estou arrependido do que eu estou fazendo. Tira a praga aí, eu vou liberar o povo para adoração. Aí quando a praga sair, ele falou, não vou deixar sair. Aí depois mandava outra praga e falou, eu estou arrependido, não sei o quê. Ele voltava a fazer as mesmas Sim, práticas. Por estar sofrendo, passando por uma situação, se arrepende. Quando sai aquele sofrimento, aí a pessoa volta a fazer. Acho que isso é que Deus permitia? Sim, Deus permitia. Deus sempre permite as coisas acontecerem. Sempre. Permitia para esse arrependimento. Sim, você permitia. E outra coisa, quando o texto fala lá que Faraó endureceu o seu coração, tem essa parte. Aí tem uma parte que fala, e Deus endureceu o coração de Faraó. Aí alguém acha, pô, mas como é? Deus é injusto.
Se Deus está endurecendo o coração dele, então é contra a vontade dele. Eu vou dar um exemplo aqui, vocês vão entender o que significa Deus endurecer o coração de Faraó. Deus endurece o coração de Faraó como o Evangelho endurece o coração do homem que é o rejeita. Deu para entender? Deus endurece o coração de Faraó, assim como o Evangelho que nós pregamos, endurece o coração do homem quando rejeita. Então, todas as vezes que rejeitamos aquilo que o Evangelho tem a nos oferecer, é como se o Evangelho endurecesse o nosso coração, porque o que ele tem a oferecer, nós não aceitamos. Então, o que Deus tinha para fazer pelo seu povo e Faraó tinha que aceitar, ele não aceitava. Então, automaticamente, é como se Deus endurecesse o coração dele, porque Deus queria que ele fizesse algo que ele não queria fazer. Entenderam ou deu um bug aí? Não. Deu para entender? Deu para entender? É por isso que quando fala que Deus endureceu o coração dele, nem é que Deus endureceu literalmente, é pelo que Deus tinha para fazer e oferecer, e era rejeitado por Faraó. Isso trazia um significado como se Deus tivesse endurecendo o coração dele. Opa. Não, aqui tá tudo ok já. Tá escuro mesmo. Aí, ficou clara essa parte aí? Ou não? Eu entendi assim, né? Assim, acho que sim. Eu entendi assim, por que essa palavra de Deus fala assim? E Deus endureceu, eu endurecerei o coração de Faraó. Ele falou, né? Sim. Por quê? Porque assim, quanto mais Moisés pregava para Faraó, mais ele endurecia o coração. Sim. Isso que eu quero entender. Porque Sim. ele ouvia a palavra de Deus, Sim. mas o seu coração fechava. Sim. Então, baseado, quando uma pessoa, você vai pegar uma pessoa que vem falar de Jesus. Rejeita. Hoje é um crente que sai da presença. Quanto mais você prega, mais ele endurece. Ele não abre a porta. Então, eu acredito dessa forma aí. Agora, quando uma pessoa prega, quanto mais o sol bate na lama, mais endurece. Racha. Mas sim, mais endurece. Não é verdade? O brilho é baseado nessa. Tem um rio, o rio está cheio de água. Mas o sol bate ali, que é o sol, que é a palavra, né? A luz divina. Mas se ela não der ouvido à palavra de Deus, mas quanto mais o sol esquenta, o sol bate na lama, mais a lama racha, ela vai rachando. Então significa que essa pessoa não ouve a palavra de Deus, vai se rachar toda hora mesmo. Sim, vai se rachar. E é interessante, então se arrepender por estar sofrendo, você tem esse caso de Faraó. Aí tem o arrependimento falso, é aquele que finge que está arrependido, mas que dentro dele não houve nenhuma mudança, ele está intacto. Ele chora, ele lamenta, externamente ele tem todos os sinais de que ele está tendo um arrependimento verdadeiro, mas dentro da alma dele ele está intacto em relação àquela questão, e ele não se arrependeu verdadeiramente. É um arrependimento falso. Ele vai fazer as coisas que ele estava fazendo antes tranquilamente. Ele só quer simplesmente fingir. Ele quer fingir. Depois volta. Ele é um falso arrependimento. Ele tem consciência daquilo. Já o arrependimento que ele está sofrendo, ele tem até quase certeza que ele está sofrendo. É verdade, a gente sabe, nós humanos sabemos quando tem alguma coisa dentro de nós que a gente ainda não conseguiu liberar, ainda não conseguiu. Eu dentro de mim, sim, porque muitos anos eu tinha muita mágoa contra meu irmão, Sim. meu irmão de sangue. Então, Eu orava, eu fazia todas as coisas, mas dentro de mim eu sabia que tinha algo que não conseguia, eu orava, não conseguia tirar aquela coisa de dentro de mim, não, e queria que eu visse pelos meus olhos que ele fosse castigado. Eu queria. Até então, quando eu vi ter aquela doença, né, a depressão, que eu vi que eu era pior do que ele. E daí eu pedi para Deus me mudar dentro, e hoje, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, nós sempre eu posso somos dizer, piores daqueles que nós não perdoamos. É verdade. E aí eu posso dizer que hoje, verdadeiramente, eu liberei o perdão para ele, e diante de Deus estou perdoado. Sim, amém. Então aí nós já vemos o perdão o arrependimento por estar sofrendo, o arrependimento falso. Aí vem o arrependimento verdadeiro. O que é o arrependimento verdadeiro para vocês?
é quando alguém faz alguma coisa contra nós e aí a gente libera o perdão e aquilo lá não faz mais efeito contra nós. E a gente não pede, não fica pensando coisa ruim sobre a pessoa. Qual é a definição de perdão, né? Mas tudo bem. Arrependimento, o que mais aí? Arrependimento verdadeiro. Arrepender, não fazer mais aquilo. Não fazer aquilo. Tá. Isso é uma eu vou trazer assim o arrependimento. Para ser um arrependimento verdadeiro, tem que passar por 3 coisas. Se não passar por essas 3 coisas, não é arrependimento verdadeiro. Tem, olha, intelectual, emocional e prático. Essas são as 3 situações que o arrependimento verdadeiro tem que passar. Tem que ser intelectual, tem que ser emocional e tem que ser prático. Aí você fala, não entendi nada. Como é que tem que ser intelectual? Por que tem que ser emocional e por que tem que ser prático? Vou explicar para vocês. Eu vou dar um exemplo. Eu já falei sobre isso já alguma vez? Sobre o arrependimento verdadeiro, indo por essas 3 coisas. Nunca falei aqui? Não. Ok, então. Eu vou dar um exemplo aqui. Vocês sabem onde é que fica Cotia, né? E vocês sabem onde fica Pinheiro, claro, nós moramos aqui em Carapicuíba. Digamos que o Edivânio, vou citar o Edivânio aqui, ele pegou o ônibus. Só que a intenção do Edivânio é ir para Pinheiro. Ele entrou no ônibus e nem percebeu, entrou aqui no ônibus e o ônibus foi embora. Quando chegou entre ir para Pinheiro e ir para Cotia, o Edivânio está sentado aqui. Aí o ônibus, em vez de dobrar aqui, para Pinheiro, dobrou para Cotia. Aí quando o ônibus dobra para Cotia, aí o Edivânio olha assim, como fala a outra, oxe, oxe. Quando você tem esse entendimento de que era para dobrar para o lado esquerdo e não para o lado direito, esse entendimento chamamos de entendimento intelectual. Você sabe que aquele ônibus está errado. Então o arrependimento começa aí. Intelectual, você sabe, agora você tem compreensão do seu pecado, você tem a compreensão de que aquilo não é certo, não é correto. Depois que você tem um entendimento de que aquele ônibus é errado, aí vem a segunda parte, que é emocional. Você começa a ficar perturbado. O que você faz? Você, se é a cordinha, né? Você quer puxar a cordinha para descer e você fica perturbado, apertar e você fica perturbado porque esse é o lado emocional de quem sabe que errou ou quem sabe que está no lugar errado. Esse lado emocional de perturbação. E você fica e quer descer no próximo ponto para descer do ônibus errado. Esse é o lado emocional. Aí quando você aperta a campainha lá, não sei se é a campainha ou aquela cordinha lá, o ônibus para, aí você desce. Quando você desce, você vai para um 3º estágio. Primeiro estágio, você sabe que o ônibus está errado. Segundo estágio, você teve a perturbação, que é o lado emocional. 3º estágio para o arrependimento, você desce do ônibus errado e pega o outro ônibus certo. Esse é o lado prático da questão. Então o arrependimento, ele vai fazer você entender que você errou, ele vai te perturbar e depois você vai para a prática, você vai deixar de fazer o que é errado, você vai deixar de fazer aquilo que te afasta de Deus e vai fazer o que é certo. Tá claro esse negócio aí? Com arrependimento verdadeiro? Memorize isso que é interessante. Não é toda vez por aí que você vai ver uma explicação dessa. É difícil, pode ver na internet aí. Então, o arrependimento verdadeiro é intelectual, é emocional e prático. Sei que eu pequei, depois eu fico perturbado porque eu pequei e depois eu deixo de pecar, que é o prático. E aí eu conduzo. E depois que você entra nessa questão do arrependimento, que aqui o livro fala que é o lado humano da salvação, que vem a convenção. O que é a convenção? O termo convenção literalmente significa virar-se para a direção oposta. Quando você está convertido, quando você entra na convenção, você está andando em um sentido. Esse volver, ou esse voltar, significa
virar-se, voltar, significa convenção. Você estava, qual era? Você estava caminhando para a destruição. Você se converteu, houve a convenção, você vira e volta. Olha, convenção literalmente significa virar-se para a direção oposta. Você volta. Então, ninguém que se diz convertido continua na mesma trilha de pecado. Ninguém pode ser chamado de convertido. É por isso que alguém fala, te converte, irmão. Ou seja, irmão, pare de fazer isso. Volte e deixe de fazer isso. Volte, não continue nesse caminho, que esse caminho vai ser destruição. Então, é dentro dessa questão que a gente começa a entender a conversão. E aqui ele faz uma diferença muito grande entre se converter e trazendo a palavra arrependimento. Aí ele começa a fazer diferenças entre arrependimento e ficar triste. Porque se arrepender é uma coisa, ficar triste é outra coisa. Olha o que ele fala aqui. O arrependimento nos retira de todos os amores ou inclinações pecaminosas, enquanto que a convenção nos faz voltar para o esposo. Você está caminhando e você volta para o esposo. O arrependimento produz tristeza pelo pecado. Já a convenção produz alegria por causa do perdão e livramento da pena de pecado. O arrependimento nos leva à cruz. A convenção nos leva ao túmulo vazio da salvação do ressuscitado. A convenção fala do abandono da vida de pecado para alcançar a vida real, a verdadeira, oferecida por Deus através de Jesus Cristo. A verdadeira convenção envolve dois atos da parte do pecador: dar as costas ao eu e ao pecado, crer em Deus e voltar-se para Ele e abraçando a vida eterna. Interessante isso, dar as costas ao eu. O que Jesus disse assim? Negue a si mesmo, carregue a sua cruz e o que mais? E siga-me. Então, qual é a nossa cruz? É o eu. Você precisa negar você mesmo e carregar a sua cruz. E a sua cruz é você mesmo. Mas o que as pessoas falam aí? Diz que é a esposa, né? Acha que é o patrão. Essa cruz Deus que tu me deu para me carregar. Essa cruz que eu tenho que cuidar. Sempre tratando do outro. Mas a cruz é você mesmo. Se nós compreendêssemos que nós somos a cruz e devemos negar a nós mesmos, as coisas seriam muito fáceis. A gente teria muito mais paciência e compreensão para ouvir os outros e compreender os outros e seguir as regras como se deve para se alcançar a salvação. Enquanto a gente não se negar a nós mesmos e entender que o eu que nós carregamos é a nossa cruz e não é a minha esposa, e não é o esposo, e não é o filho, e não é o patrão, e nem o governo, porque a gente transfere, né? Síndrome do Éder, a mulher que tu me deste, a serpente me enganou, sempre transferindo as nossas ações para o outro, mas que na realidade é nós que devemos nos negar a nós mesmos. Você negando a você mesmo, você vai muito longe. João Carlos, eu vou falar o nome do João Carlos aqui. O pastor João Carlos uma vez estava falando e disse, sabe qual é o meu maior inimigo? Ele falou assim, eles deram uma reunião lá, sabe qual é o nosso maior inimigo? Aí ele falou, meu maior inimigo, sabe o que é João Carlos, que João Carlos é um amigo meu, pastor. E eu achei aquilo interessante. Então, hoje em dia, com essa explicação que ele estava dando do João Carlos, sabe qual é o meu maior inimigo? Meu aqui. Johnny Lima Matos Pinheiro. Eu sou o meu maior inimigo. Enquanto eu não negar a mim mesmo, enquanto eu não carregar essa cruz que é eu mesmo, de uma maneira submissa a Deus, eu nunca vou ser um servo fiel. Eu nunca vou compreender nada, nunca vou conseguir fazer as coisas certas. Essa é a grande realidade. A gente nega a nós mesmos e tudo vai dar certo. Então, essa é a convenção. Ele fala aqui sobre a fé. A fé está ligada ao arrependimento. Claro que a gente tem que crer, tem que aceitar a Cristo.
Aí depois da convenção vem a justificação. Então, todos esses processos da salvação está relacionado à convenção. O que é convenção? Você sabe o que é convenção? O que é convenção? Convenção. O que é convenção? Converter? Sim, converter. O que é converter? Eu falei aqui pra você. Mudança de... Mudar de sentido. Voltar. Você estava lá, você volta. Isso é conversão. Isso é converter. Se alguém falar, o que é conversão, irmão? Convenção é voltar. Como diz aqui, ó. Vou ler de novo para você aqui, ó. Convenção, literalmente, significa virar-se para a direção oposta. Sentido contrário. Você estava indo para lá, você volta. Isso é converter. Isso é convenção. Para quando alguém perguntar para você, o que é conversão, irmão? Conversão é você estar indo em uma direção e depois você voltar. Você está caminhando para a destruição, você voltar para Deus. Isso é conversão. Se converter é não ir naquele caminho que você está fazendo que é errado, mas voltar e fazer o que é certo. E justificação, são pelo menos 3. Justificação, é convenção, justificação e santificação. Justificação. O que é que você entende quando nós somos justificados por Deus? Porque a salvação traz isso a nós. Ninguém pode ser salvo sem ser justificado. O que é justificado? Alguém sabe? Justificado. Justificado. Justificação é assim, uma questão que eles falam muito, leva muito para o judiciário, que é aquele que é absorvido de um ato errado, ou seja, quando nós somos justificados por Deus, Deus vem como juiz e perdoa todos os nossos pecados, ele meio que absorve. E você deixa de ser pecador. Tudo é apagado, assim, em questão de que, porque no juízo humano você pode ser até justificado, mas continua lá dizendo que você fez tal ato. No caso de Deus, não. Ele absorve totalmente. Olha, tramitem a ideia de que Deus, em sua totalidade juiz, declara o homem justo. Então, essa é o entendimento da justificação. A natureza e característica da justificação. Por justificação, entende-se um ato pelo qual Deus declara posicionalmente a justa pessoa a ele se chegar através da pessoa de Jesus Cristo. Esta justificação envolve 2 atos. O cancelamento da dívida do pecado na conta do pecador e o lançamento da justiça de Cristo em seu lugar. Olha, então, quando você é justificado, você é absorvido. Você é perdoado totalmente. Não é uma justificação que Deus se justifica e você fica devendo alguma coisa. Não. Você se justifica mesmo de todo o coração e isso vai acontecer. Então, olha o que diz aqui. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos capítulo 3, do 24 ao 26. Então, quando a Bíblia fala que nós somos justificados por Deus, quer dizer que nós somos absorvidos. Então, a salvação passa pela convenção, você volta a fazer o que é certo, deixa de fazer o que é errado, e uma vez que você volta, você é justificado por Deus, você é absorvido. Aí tem uma coisa aqui que ele fala assim, que nós não devemos confundir justificação com regeneração. É interessante, eu vou ler aqui. Olha, não se deve confundir justificação com regeneração. Justificado é você ser absorvido. Regenerado é aquilo que está ali em falha, aquilo que está quase se acabando e vai regenerando até chegar. Então ele fala que não é para nos confundir as duas coisas. Por quê? A justificação tem lugar fora de nós, junto ao trono de Deus, onde ele nos declara justo. Pois coisas objetivas, a regeneração é obra divina operada em nosso interior. Enquanto a justificação te livra de todo pecado, de toda mágoa, de tudo e te coloca como justo, a regeneração vem te renovando. O mundo te destruiu.
acabou com a sua vida, e quando você aceita Jesus, ele vai te regenerando a sua saúde espiritual e física. Isso você precisa estar ligado a Deus. Regeneração é obra divina operada no nosso interior. E por isso, subjetiva. Por que subjetiva? Objetiva é no seu sentido geral. Toda vez que falar subjetivo, onde você for por aí, é uma coisa pessoal. Aí eu falo assim, aí o Edivan dá uma explicação. Aí eu falo assim, a sua explicação é muito subjetiva. O que eu quero dizer isso? Quando eu falo que a explicação dele é muito subjetiva, eu estou dizendo que essa explicação é muito pessoal sua. É você que está falando isso e ninguém mais fala. É isso que quer dizer subjetiva. A justificação é veredito de Deus e a regeneração é uma experiência humana. A justificação é o que Deus faz por nós. A regeneração é o que Deus faz em nós. A justificação muda a nossa posição ou situação. A regeneração tem a ver com o nosso estado. A justificação muda a nossa relação para com Deus. Já a regeneração muda a nossa natureza. Para te ver que uma coisa está ligada a Deus e uma coisa está ligada a nós. Justificado está relacionado a Deus que nos justifica. Regenerado está relacionado à nossa natureza quando somos regenerados. Isso pode ser tanto espiritual, como também pode ser também físico, material. Então, alguma dúvida sobre regeneração e santificação e convenção? Vou perguntar de novo. Convenção, o que é convenção? Retornar. Retornar, conversão. Irmão, te converte. Eu estou falando de outra palavra. Irmão, volta. Não vai para lá, não. Então, tem irmão aí. Irmão, te converte. O que é conversão? Eu não sei. O que é justificação? Eu não sei. As pessoas pregam sobre salvação, mas não sabem o que é justificação, não sabem o que é regeneração, não sabem o que é arrependimento, não sabem nada. Aí ficam dizendo, irmão, vem falando sobre salvação sem não saber nada. É por isso que essas aulas são interessantes, para a gente entender sobre a regeneração, sobre a santificação, justificação em Deus. Regeneração. Regeneração é a obra sobrenatural e instantânea de Deus que outorga nova vida ao pecador que aceita Cristo como seu salvador pessoal. Esta nova vida é a natureza divina que passa a habitar no crente, mediante o poder do Espírito Santo. Uma vida regenerada é diferente de uma vida anterior. Eu estou regenerado, mas ainda continuo fazendo um monte de coisa errada e eu não estou nem aí. Então você não está regenerado. Eu estou justificado? Talvez pelo perdão que Deus deu a você não está sabendo valorizar. E se você continuar assim, você vai se perder. Então é muito interessante saber isso. Então a regeneração está ligada muito a essas palavras. É necessário para entrar no reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Então é necessário isso. É necessário para resistir ao pecado, regenerado. Todo aquele que nascido de Deus não vive na prática do pecado. 1 João 3, versículo 9. Isso é regeneração. Regeneração também está ligada à retidão. É necessário para uma vida de retidão. Reconhecereis também que aquele que pratica a justiça é nascido dele. Tem que ser nascido de Deus. E fazer as coisas que Deus quer para que a pessoa possa ter essa mudança de vida. E os meios para a regeneração é simples. Que as pessoas não valorizam. Tem que ouvir a palavra de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Para ser regenerado. Tem que ver o valor nisso. Tem que sentir quando alguém está falando de Deus. É interessante que quando alguém fala da palavra de Deus, o ouvinte que está ligado a Deus, ele não está muito preocupado com quem está falando, mas o que ele está falando. Porque se você estiver preocupado com quem está falando, você vai fazer excepção de pessoas e vai começar a rejeitar a palavra de Deus. E quem tem uma vida regenerada, independente, chegar uma criança aqui para pregar, você vai ver o que é que sai da boca dela em relação à palavra. E isso Deus fala contigo. Então, regenerado tem que ouvir a palavra de Deus. Ouvir, entrar aqui e ir para o coração. Não é entrar aqui e sair por aqui, não. Tem que entrar aqui e sair.
Entrar aqui. Entrar aqui e ir pro coração. Não entrar aqui e sair. Que, né, tem muito crente que faz, eu investi as coisas aqui. Não, tem que entrar aqui e ir para o coração. Entrou aqui, saiu aqui, quer dizer que não houve aquela valorização pela palavra. E também tem que crer na palavra de Deus. Olha, se não crer na palavra de Deus, sem chance. Você tem que crer que tudo que está escrito lá é verdade. E que aquilo que está escrito lá vai acontecer. Para quem não sabe, os homens que são mais ricos do Brasil na questão religiosa, eles não ficaram ricos pelo nome dele que eles usaram. E nem a posição social que eles usaram. Usaram a Bíblia. O Bispo Macedo ficou rico usando a Bíblia. A maioria dos pastores ricos do Brasil ficaram ricos usando a Bíblia. A Bíblia fez eles ficarem ricos. Eles usaram com esse objetivo. Mas se o Bispo Macedo chega lá, em meu nome vocês vão ser curados, em meu nome vocês vão conseguir prosperidade, eu, Bispo Macedo, vocês podem... Não, ele usou a Bíblia e ele usa a Bíblia até hoje e ele cada vez mais está crescendo e eu não sei se no final das contas vai trazer alguma coisa boa para ele. Mas eu sei que a Bíblia tem poder. Só não sabe o poder dela quem não se dedica, não vê o que ela pode fazer. Você fala dela para uma pessoa, nós que somos evangélicos, nós falamos da palavra de Deus como uma coisa banal, sem sentido, vamos falando, a pessoa ouve, eu sei onde está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira, eu sei onde está escrito, eu sei onde está escrito aquilo, mas quando você fala isso para o ímpio, e cita a palavra do Senhor, é diferente da maneira como ele ouve aquilo. Às vezes ele quer ignorar e vai para a casa dele, aquilo fica ali na cabeça dele. E já vi. Eu tenho uma colega, né, que ela ouve a palavra de Deus assim, né, e quando ela chega na casa dela, ela é católica, ela vai ver todinha que ela se realmente está batendo com a palavra de Deus. Quantas vezes não ia ver ela fazendo isso? Sim, isso é importante. Ouvir uma coisa, principalmente eu, nesse meio tecnológico do YouTube, esse internet, ouvir uma coisa lá, irmão, não aceite de cara não. Vai ver na Bíblia, se bate, pensa um pouco, aí depois manda isso para frente. Que eu estou vendo, os crentes estão, olha no YouTube, legal, gostei, aí já chega no público, blanco. Aí depois fica sabendo que não tem nada a ver com a Bíblia. Então tem que ver, tem que analisar e tudo, e para ver o que é que aquilo vai fazer. E dentro da salvação, como tem a justificação, a regeneração, tem a questão do arrependimento, também tem a adoção. A adoção é aquela questão que Deus veio para os seus, mas os seus não receberam, mas quanto receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. O que você entende desse versículo? Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu o poder de serem chamados filhos de Deus. O que vocês entendem nesse texto? Em questão do povo, né? O povo de Israel veio para os seus. Sim. Os seus não receberam, todos aqueles que receberam, no caso, nós somos gentios, né? Os gentios. Sim. E aí, é isso mesmo que ela falou? Não, eu sei assim que aqueles que não receberam, né, fala sobre a finalidade sobre Israel, que é o povo judeu, que Jesus não veio só para o judeu, inclusive só para o povo judeu que veio. Mas no momento que Jesus chegou na terra, mudou tudo, o sistema mudou tudo, aquele que ia realizar, realizou para o povo todo. Porque Jesus veio salvar todos. Salvar todos. Inclusive todos, né? Todos, é porque às vezes ele fala, porque a pregação básica que todo mundo fala, e ele veio para os seus judeus, mas os seus não receberam, judeus. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus. É interessante que fala do céu, os judeus, só os judeus. Tá bom, mas os discípulos eram o quê? Judeu. E eles receberam a Jesus ou não? Receberam. Então é difícil a gente centralizar. Claro que a gente vai colocar ali o judeu como sendo o ponto de partida e depois sendo os gentios que vão aceitando aquilo que a proposta vai ser feita. Mas a questão é o seguinte, que a adoção
é um grau só. Sim. E se fosse o contrário, se todos eles tivessem, os seus tivessem recebido e aqueles... Seriam canais de bênção para todas as nações. Esse sempre foi o plano de Deus, que Israel fosse o canal de bênção para todas as nações. Todos tinham que vir a Israel para ser abençoado. Tudo prova que depois Deus muda essa posição. Deus não quer mais que a igreja seja o canal de bênção para as pessoas virem para ser abençoadas, mas pelo contrário, fala, ide pregar o evangelho. Esse choque cultural que aconteceu na cabeça dos seguidores de Cristo foi muito forte, porque os judeus tinham uma compreensão, nós somos o canal de bênção, foi o que Deus falou a Abraão, que o povo de Israel seria o canal de bênção para as nações, todos tinham que vir para ser abençoado, só que Jesus muda isso, Jesus, em vez de vir, Jesus fala, ide, os discípulos ficaram, como assim? Choque cultural, e agora a gente tem que ir e pregar o evangelho. Nós somos um canal de bênção no sentido de ir e falar a verdade e divulgar o evangelho. Então, a adoção é um grau especial que nos faz um pouco melhores de filhos por criação. Então, todos aqueles que não aceitam e não aceitaram a Cristo, eles são filhos de Deus? São, mas filhos por criação. Anule aquela ideia que alguns crentes fazem por aí. Você não é filho de Deus, você é só criatura. Isso é uma ofensa. Porque quando você fala que a pessoa é só criatura, você coloca ela na posição de um cachorro, de um porco. Isso é criatura. Porque criatura no sentido geral é isso. Agora, se você dizer para aquela pessoa, você é filho por criação, Deus que criou você é filho de Deus. Agora, para você ter uma graduação especial, um grau especial, aí entra como filho adotivo de Deus. Aí você precisa ter conhecimento das Escrituras para trazer o entendimento da pessoa, do que dizer para a pessoa, você não é filho de Deus, só eu que sou filho de Deus, você é criatura, como se você é um homem racional, seu porco, sua vaca, sua cadela, seu cachorro, seu pavão, qualquer coisa parecida. Mas os crentes sem conhecimento falam isso. E eles batem, não é filho de Deus. Mas como não é? Adão e Eva foram criados filhos de Deus. Quando eles pecaram e comeram do fruto, eles deixaram de ser filhos de Deus? Não, continuaram sendo filhos de Deus. Então o pecado não tira a filiação, não. Deus soprou o sentido da vida, soprou o fôlego da vida em todos. Então, todos nós somos filhos de Deus. Você pode ser a adoção só para quem aceitou? Ok, filho por adoção, sim. Agora, filho por criação, todos nós somos criados por Deus. Crentes como filho de Deus, nós cremos nisso. Crentes como irmão de Jesus Cristo, ele coloca aqui esse co-herdeiro com Cristo, somos irmãos. Crentes como herdeiro do céu. Vamos morar no céu. Tem alguém que está fazendo uma grande confusão, que a gente não vai morar no céu, porque a Nova Jerusalém vai descer, mas a gente já estava no céu, não importa. Antes da Nova Jerusalém descer, a gente vai estar no céu. Só que as pessoas querem fazer tanta confusão em relação a isso, e é isso que vai acontecer. Aí depois vem a última, aqui, que está relacionada à salvação, que é a santificação. A santificação ela tem que ser entendida assim, como um processo. É um processo. Porque a palavra santa é separada. Você é separado, aí você fica naquele processo de santificação, naquele processo de perfeição, até atingir a santificação. Aí ele faz uma santificação aqui relacionada ao passado, ao presente, ao futuro, aquilo que você fez, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, e hoje em dia você está regenerado, justificado, evitando que futuramente venha a acontecer outras coisas em relação ao pecado. E aí ele fala aqui sobre os meios de santificação. Somos santificados pela palavra. Então, a palavra de Deus, você precisa ler a palavra, você precisa colocar a palavra no coração. E fala assim, Jesus orou ao Pai acerca dos seus discípulos, dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por ele me santifico a mim mesmo,
para que também eles sejam santificados na verdade. João capítulo 17, versículos 17 ao 19. Então, a santificação é algo possível, não no sentido absoluto. Se alguém quiser ser perfeito no sentido absoluto, pode esquecer. É por isso que nós estávamos conversando lá no início da aula. Nós somos perfeitos? Sim ou não? Sim. E ao mesmo tempo que eu posso dizer sim, e também eu posso dizer não. Mas eu preciso dizer porque eu disse sim e porque eu disse não. Não somos perfeitos absolutamente. Sim, perfeito relativo, por causa da designação do sacrifício perfeito, que é o sacrifício de Cristo. Então, já, quando nós fomos arrebatados e transformados, vamos ser perfeitos absolutamente, já. E nós estamos ainda não perfeitos absolutos. Então, se você pegar uma folha, como eu disse aqui, você risca uma folha, você escreve já, e depois do outro lado, ainda não. Então, o que já nós somos? É o que nós conhecemos, porque só vamos saber como ele é quando ele voltar. E ainda não. O que ainda não somos? Santos absolutamente, perfeitos absolutamente. Ainda não fomos transformados, ainda não, tem muita coisa, vai escrevendo. E o já? Falta muita coisa acontecer na nossa vida, para que aí então a gente seja perfeito absolutamente como Jesus é. Porque o que é absoluto? Aquilo que é completo, aquilo que é inteiro. Aquilo que não precisa ser melhorado. Deus precisa ser melhorado? Sim ou não? Não. Deus é completo ou incompleto? Completo. Completo. E nós somos completo ou incompleto? Incompleto. Incompletos. Então somos perfeitos relativos. E Deus é perfeito absolutamente. Essa é a grande questão. Meio da santificação, somos santificados pela palavra, somos santificados pelo sangue de Jesus, isso é importante. O sangue de Jesus tem poder. Parece que eu estou falando uma coisa que a gente não ouve mais por aí, né? O sangue de Jesus tem poder, né? Eu ouvia tanto essa palavra, hoje em dia eu não vejo a pessoa falar, né? Santificado seja o nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder na sua vida, não sei o quê. Eu não vejo mais muitos falar. Somos santificados pela Trindade, ele coloca aqui, porque o Pai, Filho e Espírito Santo, que é uma questão complexa para as pessoas que não conseguem entender aí. E também temos a separação do pecado. E uma vez separado para o pecado e trabalhando para Deus, deve haver dedicação ao serviço de Deus. Para quem é salvo, faz tudo com dedicação, não faz tudo meia boca não. Eu vou cantar de qualquer jeito. Eu vou pregar de qualquer jeito. Eu vou ensinar de qualquer jeito. Eu vou fazer isso, tudo de meia boca. Uma pessoa santificada, uma pessoa regenerada, justificada em Deus, ela faz tudo com dedicação e amor. Há um prazer em fazer aquilo. Há um Espírito de Deus ali estimulando aquela pessoa a fazer aquilo. Aí a motivação vem de dentro. Veja bem, estímulo, que é incentivação, e motivação. Eu, meu pai, a gente não tem poder de motivar ninguém. Eu não consigo motivar o Edivânio. Porque a motivação é de dentro para fora. Ele tem que se motivar. O que eu posso fazer? Eu posso estimular ele a se motivar. Ele está lá desmotivado. Dentro dele. Aí eu crio uma situação, alguém cria uma situação, a palavra de Deus oferece uma situação que ele vai ser estimulado, ele vai se motivar, que é de dentro para fora. O estímulo é de fora para dentro. A incentivação é de fora para dentro. Mas a motivação é de dentro para fora. Minha mãe está ali. Toda a motivação que ela precisa está dentro dela. Ela só precisa do estímulo de fora. Ela tem que criar uma situação onde ela diz, isso aqui, eu vou fazer isso para me estimular, para me incentivar. Aí ela coloca a sua fé naquilo. Digamos assim, eu quero ser estimulado a continuar servindo a Deus. O sacrifício de Cristo, o nome de Jesus, o sangue de Jesus, isso me estimula a eu me motivar. Vem, entra e me faz eu. Isso é importante. Por que os crentes estão sofrendo? Porque ele não sabe nem como se estimular, ele não sabe de onde tirar.
Mas não é porque ninguém está pregando, não é porque ninguém está ensinando. É porque já colocaram na cabeça que não tem jeito. Mas tem jeito sim. Procure, a palavra do Senhor está aqui. E uma vez que a palavra do Senhor entrar aqui dentro do seu coração, há uma mudança de vida. E aí sim, você vai entender o que é importante para a sua vida. E aí a gente vai finalizar a nossa aula aqui, falando sobre a salvação. Alguma dúvida em relação sobre regeneração, justificação, arrependimento, santificação? Tudo isso é importante para a gente começar a entender o que é salvação. Na aula passada nós falamos sobre predestinação e aqui traz os argumentos de que tudo que está na nossa salvação é se. Olha, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Se que permanecer na fé, tem que permanecer na fé. Se retiver a palavra tal como vós peguei. Se negligenciares tão grande salvação, o que é que acontece ao negligenciar? Se de fato guardamos firme até o fim a confiança, isso quer dizer que tem um resultado. Se retroceder, Deus não tem prazer. Então, se porém andarmos na luz, algum resultado bom disso. Então, sempre essa palavra se, é sempre motivando que se você não fizer isso, vai acontecer algo negativo. Aí Deus vai nos trazer as consequências pela nossa própria escolha. E eu vou finalizar a aula aqui dizendo uma coisa. Deus é amor e Deus é justiça. Deus é amor porque Ele permite você plantar tudo o que você quiser, fazer tudo o que você quiser. Esse é o amor de Deus. Porém, a justiça de Deus vai permitir que você colha exatamente o que plantou. Então, vamos pensar nesta manhã. Tudo que plantarmos, porque o amor de Deus permitiu. Mas não se esqueça que tudo que nós iremos colher, a justiça de Deus vai permitir. Então, Deus não tem culpa de nada pelo que fazemos. Tanto em relação às nossas atitudes. Então, a culpa é sempre nossa. Deus só nos dá a liberdade e a orientação e o entendimento, mas quem toma a decisão final de fazer o certo e errado é nós. Não adianta fazer o errado e depois sofrer as consequências e colocar na conta de Deus. Não vai colar. Deus não vai aceitar isso porque a culpa é nossa. Então, vou chamar meu pai aqui para finalizar a escola dominical. E na próxima aula a gente vai ver outro tempo, que talvez a gente vai falar escatologia. É uma matéria que eu não sou fã, mas para fechar a teologia sistemática, ela fecha com a escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Eu vou falar isso aqui e os alunos venham me ter nessa aula, que vocês vão ter bastante participação, porque eu vou só colocar e vocês que vão trazer adiante essa questão. Então vai ser sobre estudo das últimas coisas e fecha essa nossa série de teologia sistemática. Então, graças a Deus, finalizamos mais um domingo, a escola dominical. Você realmente prestou atenção à transmissão dessa live no teu coração, na tua casa, onde você esteja, né? Para glória do nome de Jesus. Então, hoje à noite nós teremos a ceia do Senhor. Você pode participar pela live, onde você esteja, né? Essa transmissão, né? Se você mora por aqui por perto, você pode vir aqui, Igreja Primitiva Boa Próxima, Rua Porto, Vitória, 23B, né? Número, pertinho da Rua Chapada, quase entre a Rua Chapada, bem em frente à Rua Chapada, não tem erro, a Igreja Primitiva Boa Próxima. Se você gostou, clique lá, dê um joinha lá nessa aula, e se inscreva e Deus vai te abençoar grandemente a sua vida. Eu quero chamar a irmã Meire, vamos fazer uma oração por ela, no momento, vamos orar ela e vamos ungir ela, pelo nome de Jesus. Tá, Meire? Vamos orar, pedir uma oração, vamos ficar em pé, chamar a irmã Lene, ficar aqui perto dela aqui.
Pai, glória a Deus por completar a sua obra completa. Que Deus, né, implementar aí, já viu falar que a obra de Deus é completa. Vamos orar, agradecer a Deus, nosso pequeno Deus. Pai eterno, soberano, Pai celestial. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Apresentamos, Pai Celestial, esse trabalho nas tuas mãos, da escola dominical, Pai Celestial, para que as pessoas possam, Pai, colocar, conscientizar no seu coração, Pai, a tua palavra sua, Pai, para nós praticar no nosso coração, conhecer mais a Ti, Jesus amado, através da tua palavra, Pai Celestial, mas de Cristo, principalmente, Pai, quando eu Pai, que observa, Pai, maior o teu poder, Senhor, na cabeça dela, Senhor, no corpo dela, meu Pai. Em nome de Jesus, pela autoridade do teu nome, Senhor, abençoa, Senhor, ajuda ela, Senhor, em nome de Jesus, a repreender, a não aceitar, em nome de Jesus, essa enfermidade está destruída pela autoridade do teu nome, pelo poder do teu sangue, Senhor, pelo poder do teu sangue, pela autoridade do teu nome, Jesus, é no teu nome, meu Pai, é o Senhor que nos cura, é o Senhor que nos transforma, é o Senhor que nos abençoa, da cabeça para os nossos pés, mas em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, e pedimos por boa da tua serva, que ela receba, Pai, a cura, a saúde, o restabelecimento, a restauração, Pai, o milagre da sua vida, Pai. Nós declaramos, nós ministramos, nós decretamos em teu nome, Pai. Esta, meu Pai, da cura é a que tua serva no teu nome, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus.